Cadê a bonita? Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Boa tarde, muito boa tarde. São 13 horas e 13 minutos. Nós ainda estamos em alguns ajustes, né? Aquela câmera tem que subir um pouco mais, está muito para baixo ali, João. Ô, Léo, faz favor. Estamos ainda fazendo alguns ajustes aqui no estúdio, né? Mas estamos organizando, né? Para funcionar da melhor maneira. Não, não é assim. É só o... Isso, ela em si. Aí tá ótimo. Baixa um pouquinho a coisa ali, ó. Pessoal, a gente está ajustando, né? Que foi só final de semana, no sábado. Aí tá bom. Então nós estamos trabalhando hoje, segunda-feira, a última semana do programa às 13 horas. Nós vamos passar para as 8 horas da manhã, no próxima segunda-feira, no dia 28, né? 28 de setembro de 2020. Então, na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, inclusive a gente vai fazer um sorteio aí, né? A gente está trabalhando para fazer um sorteio de alguns brindes para o pessoal que tem nos acompanhado, né, pelo Facebook, programa Encontros de Fé de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas. Mas também nós vamos entrar agora, vamos parar com o horário das 13 na próxima segunda-feira.
e aí entramos às 8 horas da manhã. Vai ser uma alegria, dar um bom dia para cada um de vocês que tem nos acompanhado, né? Entramos um pouco mais tarde, que ainda, como eu disse, estamos ainda com alguns ajustes, né? O pessoal aí está trabalhando para ajustar aquilo que é necessário para que a transmissão cada vez fique melhor. Estamos no estúdio novo, fiação, programa, computador, né? Mas estamos alegres no Senhor. Final de semana de culto, sábado e domingo. Sábado, Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1. E na 64, domingo, ontem, às 19 horas. Também não transmitimos o culto ontem em função da questão também, toda essa questão técnica, essa logística, né? Que com essa mudança e o estúdio novo, se mexeu em vários equipamentos, então precisa se fazer o ajuste. Então essa semana o pessoal está trabalhando para que volte à normalidade a transmissão online do culto quarta e domingo. Quarta às 20 horas e domingo às 19. E também o nosso programa aqui, Encontros de Fé, de segunda a sexta, das 13 até perto das 14. Né? Lembrando, reforçando, nós estamos na última semana no horário da tarde. Próxima segunda-feira, o programa será às 8 horas da manhã. Vamos levantar um pouco mais cedo, vai ser bênção, vai ser muito joia, ok? Então, já esteja aí agendando, não esqueça que na próxima segunda vamos fazer o sorteio, você que nos acompanha, nós vamos fazer um sorteio aqui ao vivo. Na verdade não um sorteio, nós vamos presentear alguns irmãos, né? Pegar o nome de cada um aqui, de cada congregação, vamos fazer um trabalho bem legal aí para abençoar também a vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, ok, pessoal? Essa semana continua as atividades, né? Lembrando que terça-feira tem culto no Parque dos Anjos, Morada do Vale e Parque Florido. É isso aí, né? Morada do Vale, Parque Florido e o Parque dos Anjos. E também na quarta-feira, na 64, Dorival de Oliveira 5931, você faz agendamento ali, 996-321-740. 996-321-740. Você deve ter percebido que às vezes eu estou um delay para esse pensamento aqui, é que às vezes eu estou observando meu colega que está aqui na técnica, nos ajustes, a gente se olha aqui, trocamos um olhar, e ele está um pouco nervoso ali, o Léo, né? Mas a gente vai trabalhando, ajustando, vai dar tudo certo, né? Então, reforçando, quarta-feira, culto na 64, faça seu agendamento, 996-321-740, está ali o nosso telefone, aqui na tela, você faz agendamento para o culto de quarta e também para o outro domingo, a nossa reunião de jejum. Depois que entramos em quarentena, a nossa primeira reunião de jejum. Então, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, jejum para toda a região de Gravataí. Tendo em vista a capacidade reduzida de pessoas no salão, 321, nós temos que tá ali o nosso telefone, né, fazer agendamento. Não só o pessoal da 64, é um jejum para a cidade de Gravataí. Então você que é do Parque dos Anjos, Morada do Vale 1, você que é do Parque Florido, não esqueça, obreiros, façam inscrição, pastores, diáconos, evangelistas, tem que dar o nome, senão não vai dar para entrar, gente, né? Vamos lá. Domingo às 9 horas da manhã, aqui na Parada 64, a nossa reunião de jejum e de oração. Não será transmitida a reunião de jejum, né? Nós até pegaremos algumas imagens para o acervo, né, e da congregação, pode ser que a gente passe mais adiante para vocês. Então, vai ser muito legal, às 9 horas da manhã jejum e às 19 horas aqui na Parada 64, a nossa reunião, né, de domingo, reunião da família, reunião de edificação e de crescimento. Com certeza estaremos sendo tremendamente abençoados. Tá certo, pessoal? Pessoal ligado conosco, vamos ver aqui quem é que está com a gente. Pessoal querido, né? Kátia Rosane, Carla Norato, o João Vitor, né? Um abraço a vocês. Quem mais aqui? A Terem Preste, boa tarde, pastor, boa tarde, irmãos, paz. Também aqui a Carla Norato, bota paz a todos. Nossa colega Bruna chegou, pode passar, Bruna. Você vai ver um vulto passando na frente. A Bruna é a Bruna ali. Isso, pode passar, Bruna. Legal, não deu nem para perceber, ela passou ali, né, se puxou, passou por baixo do... Legal, Bruna e Léo estão junto aí. Quem mais está com a gente? O Vitor está com a gente também, o Vitor Bonan. Um abraço, Vitor. O Nelson Santos assistindo também. Um abraço, Nelson. Obrigado pela tua audiência, pela tua participação. A Elizabeth Armani com a gente, assistindo, ela bota paz. O Nelson bota boa tarde, irmãos. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Nelson.
Elisete Almeida com a gente, a Marilane Paz, pastor Márcio, Deus abençoe, sou de Porto Alegre, Humaitá, irmãos em Cristo, legal. Marilane Ribeiro assistindo, Helena também conosco aqui, bota assistindo, paz pastor Márcio, paz Helena, paz Marilane, também Luciane Liz Machado Borba, Aludo Fabiano, boa tarde pastor Márcio, Deus abençoe a semana de todos nós, amém, isso aí. A Elizabeth Armani bota paz pastor, paz irmã, quem mais aqui? Albertina assistindo, assistindo de Brasília, né Albertina, como é que tá o tempo aí? Como é que tá a temperatura? Lembrando que Brasília é um lugar seco, né? Quente e seco, não tem quase umidade. A Marileia Cristina Becker também está com a gente. A Marileia bota aqui paz, pastor Márcio, Deus abençoe. Morada do Vale, legal, irmã, abraço. A Vera também que está conosco. A Vera Regina Ramos, boa tarde pastor Márcio, boa tarde Vera, legal, pessoal com a gente nessa tarde. São 13 horas e 19 minutos. Nós estamos aí, começamos mais tarde, como eu disse, estamos alguns ajustes. O domingo não teve a transmissão da nossa live do culto, na presencial que a gente transmite, mas quarta-feira já estará tudo, para estar tudo já organizado. A nossa transmissão aqui também, a gente teve alguns entraves nesse período novo aqui o terceiro programa aqui no estúdio, né? Então teve algumas mudanças, mexeram no computador, levaram lá para baixo, mas agora aqui em cima não se mexe mais, salvo para melhorar e cada vez, né, a gente estruturar melhor aqui o estúdio. Estamos alegres e queremos, depois do intervalo, vamos um pequeno intervalo, tem o pessoal aí que tem sido os nossos colaboradores, mantenedores, né? Inclusive, às vezes a pessoa, como é que eu posso fazer para ajudar? Eu estou passando um momento aí de aperto financeiro, como é que eu faço? Se você precisar dos serviços de quem? Na área de algum que patrocina aqui, que é nosso mantenedor, aí nós temos algumas empresas, né, que patrocinam. Carioca Multimarcas, né, em Esteio, uma loja de automóvel de um irmão, de um pastor. Nós temos também a Funerária Santana, nós temos a Melk Corretora de Seguros, para quem precisa de seguro, né? Nós temos, quem mais aí me ajuda, a Madeireira e Ferragem Central, também tem sido um parceirão nosso aí, né? Tem estado contribuindo, não somente para colocar o programa no ar, mas muitas dessas empresas ajudam também nas questões da estrutura que a gente tem colocado aí para servir. Então você pode procurar uma dessas empresas se você precisar. E a tua oferta e o teu dízimo, né? Você que não pode vir no culto, contribuir é uma forma de colaborar, está ali a conta, os dados bancários da igreja, Encontros de Fé de Gravataí, registrada como Associação de Serviço Cristão de Gravataí. Você pode anotar, contribuir, ofertar, com certeza será bênção. Nós vamos um pequeno intervalo e nós já voltamos falando sobre algo que se chama oração. Vamos ao intervalo e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Seu filho.
Estamos de volta, pessoal, 13 horas e 27 minutos nessa tarde de segunda-feira. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, um tempo bonito, né? Deveremos ter um tempo bom assim até quinta ou sexta-feira, depois já começa a nublar novamente, na outra semana já teremos chuva. Vamos entrar na palavra, falar sobre algo que Deus tem para nós. Eu vinha falando, inclusive com meus colegas aqui no programa, a respeito da questão de sermos trabalhados, né, nesse homem espiritual, de crescer espiritualmente. E a gente viu que a oração é algo de extrema importância, né? É na oração onde somos confrontados e somos nós caímos numa realidade, numa visão espiritual. Nós caímos numa realidade de quem somos e de quem Deus é, e o que Deus quer fazer e o que Deus pode fazer. E Deus pode todas as coisas. Nós sabemos que a oração, ela não somente é um momento de comunhão, mas a oração, ela nos edifica na comunhão, ela nos fortalece, ela cura, né? Então, esta relação com Deus, nesse relacionamento, na questão de colocar o coração em Deus, colocar a nossa vida e o nosso tesouro realmente estar no céu, é ter uma vida espiritual, é andar no Espírito. E a oração é de extrema importância nesta relação, é onde nos relacionamos com Deus, né? A oração é um ato de comunicação, uma oração simples, seguida de outra oração, uma frase simples, seguida de outra frase simples, que estabelece uma comunhão, e um relacionamento e uma comunicação. Então é importante que tenhamos essa relação com Deus que se dá por intermédio da oração, aonde em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos assiste à nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo trabalha em nosso interior. Então é na oração que estabelecemos esta relação e esta comunhão com Deus, né? Então nesta comunhão com Deus, nessa relação com Deus, ela se dá por intermédio da oração, aonde nós somos fortalecidos, nós somos edificados. E veja bem que a oração não somente ela faz bem para a nossa vida, fortalecendo o homem espiritual, de forma que essa natureza pecadora, a natureza que sente ódio, que sente rancor, que tem ressentimento, a natureza que tem amargura, a natureza que quer pagar mal por mal, a natureza que cai para a sensualidade, cai para as drogas, prostituição, cai para a violência, cai para a mentira, essa natureza que ela é corrompida, né? Essa natureza, esse homem natural, ele é vencido quando você fortalece o homem espiritual. Quando você fortalece o homem espiritual, aí você vai fazendo com que ele se torne mais forte e ele possa vencer o homem natural. Essa é a nossa essência. Nós somos carnais e espirituais. Nós devemos andar no Espírito. Então a oração, ela proporciona essa edificação, esse crescimento. Na oração você tem a oportunidade de pedir para Deus sabedoria, conhecimento. Jesus disse assim: a todo que pede recebe, o que busca encontra. Então o que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bater vai abrir a porta, significa que nós devemos orar sem cessar, né? Então o nosso dever da oração, porque ela nos faz melhor do que somos, ela eleva o nosso padrão espiritual. É algo sobrenatural atuando em nós, a leitura da palavra e a oração. E, consequentemente, a oração também, né, não somente ela atua em nosso interior, nos fazendo homens espirituais. O homem espiritual, quando ele e o homem e a mulher, né, eles fortalecidos no seu interior, pela presença de Deus, a sua oração ela passa a ter uma eficácia. Porque nós aprendemos e vamos aprender a pedir de acordo com a vontade de Deus. E aí as coisas começam a acontecer. É na oração que Deus vai nos forjando. Pensa num diamante bruto. Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser forjado, ele precisa ser lapidado. Pensa no ferro, né? A gente pensa assim, quantas vezes as pessoas dizem, depois de um certo tempo, pau que nasce torto permanece torto. Não tem mais como mudar. Depois de envergar, vocês já ouviram isso aí, meus companheiros aí? Depois que envergou o sarrafo, o pedaço de pau, a árvore, ninguém não nasce torto, morre torto. A Bruna falou ali, é isso aí. Mas, veja bem, há possibilidade sim de ajustar, né? Você pega uma barra de ferro, né?
Puxa vida, como é que vai ajustar uma barra de ferro? Você pode entortar ela com força, mas o ferro ele é forjado a fogo. Você consegue fazer, ele se torna maleável, né? Maleável. Então você pode trabalhar ele com fogo. Por intermédio da oração, você pode receber fogo do céu. Por intermédio da oração, vem fogo do Espírito. O fogo do Espírito Santo não é só para que nós venhamos a ter dom de línguas, para que nós venhamos externar algo que acontece em nosso interior pelo Espírito Santo de uma forma física. A gente até brinca, né? Sapatinho de fogo, coisa e tal, os mais pentecostais, somos pentecostais. Falamos em língua, temos dons de línguas. Nós cremos nos dons do Espírito para curar os enfermos, libertar os cativos. Os dons do Espírito Santo, nos dando uma capacitação do Espírito com dons diversos para assistir à necessidade das pessoas, para pregar o Evangelho. Né? Então nós falamos em língua, nós cremos sim no fogo do Espírito, mas se nós olharmos de uma maneira mais profunda, não tão superficial, o fogo do Espírito ele vai mais além. Uma das evidências do Espírito Santo, que tudo isso acontece por intermédio da oração. Veja onde é que nós estamos chegando, tudo por intermédio da oração, para se tornar um homem espiritual. Estas coisas acontecem no meio da oração, durante a oração, de uma oração, como Jesus disse, todo que pede recebe, o que busca encontra. Orar sem cessar. Né? Então, quando vem fogo, sou cheio do Espírito. De que forma eu testifico que sou cheio do Espírito? De que forma eu testifico que eu sou, né, no bom termo da palavra, sapatinho de fogo, sou um cara pentecostal, você é uma mulher pentecostal, né? Pentecostal, a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Em Pentecostes, no tempo da festa de Pentecostes, eles estavam reunidos no templo e desceu o fogo do Espírito Santo e tocou a língua deles e passaram a falar em novas línguas. Eles ficaram cheios do Espírito. Então, evidências é falar em línguas, sim, mas evidência também é uma transformação, porque aqueles homens... Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Pedro, ele andou sobre as águas, mas afundou, ele vacilou em algum momento. Pedro, ele também, não somente isso, ele censurou Jesus quando Jesus disse que ia ser crucificado. Ele disse, não, isso não vai te acontecer. Imagina, ousadia e que carnalidade para ousar questionar o próprio Jesus Cristo. Você imagina? Como o homem é carnal, as pessoas questionam hoje. Quando nós não nos sujeitamos ao propósito, em outras palavras, nós estamos questionando aquilo que Deus quer fazer. Este é o homem carnal. Então, Pedro era assim. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes. Declarou amor, eu te amo, e negou Jesus. Antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. E antes ele disse assim, Senhor, eu te amo, estou contigo porque deve é. Não, vocês vão se dispersar, não, de modo algum eu vou te deixar. Então Pedro demonstrou que amava Jesus, mas mesmo amando Jesus, ele negou Jesus. Não quer dizer que ele não amasse Jesus, é que a natureza dele, a carne dele, era forte. Essa natureza, o homem natural, o homem carnal, o homem da natureza caída, cortando a orelha do soldado. Mas veja bem, depois de Pentecostes, que homem Pedro se tornou? O homem que afundou nas águas, o homem que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, prometeu amar Jesus, e ele amava Jesus, mesmo assim acabou negando Jesus. Vê como a gente pode às vezes machucar pessoas que a gente ama? Vê que você pode amar alguém e daqui a um pouco fazer algo que você não devia para alguém? Essa é a nossa natureza. Essa natureza que tem que ser vencida. E aí nós temos, depois de Pentecostes, como é que ficou a vida de Pedro? Se tornou um apóstolo que foi um instrumento usado por Deus para o primeiro milagre depois da fundação da igreja. Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa, curaram um coxo de nascença que era colocado diariamente. Quem? Pedro. Pedro disse para o homem, levanta e anda. E o homem não levantou. Pedro estendeu a mão, Pedro colocou o homem de pé. Diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Era pela fé das pessoas? Era. Mas também porque Pedro era um homem ungido. Então veja bem, Pedro no primeiro discurso, depois de Pentecostes, 3.000 pessoas se batizaram. Aceitaram Jesus, se converteram. Então, tudo isso é fruto de uma vida comprometida com uma vida de oração.
Não a vida é comprometida. O comprometimento já é fruto da oração. A oração te leva a ser comprometido. A oração muda o resultado que a oração traz em você. Então isso é de extrema importância. Diz que eles estavam reunidos no templo, havia uma unanimidade, eles estavam orando quando foram cheios do Espírito Santo. Então a oração, ela nos torna espirituais. Mas não somente isso, a oração ela também tem um efeito, não somente em quem ora, em favor de si, mas a oração também ela tem um efeito para atuar. Eu costumo dizer a fé vertical e a fé horizontal. E tem a oração que você faz de uma forma horizontal e a oração que você direciona de uma maneira horizontal para quem vive aqui conosco. Tem a nossa oração de comunhão com Deus e a nossa oração é em favor de outras pessoas. Então a oração ela tem poder para te transformar. Não abra mão de orar. Ore incessantemente. Romanos 12 diz assim, ó, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante, porque a oração ela transforma o homem. Agora, de que forma se dá essa oração? Quero falar um pouco sobre isso amanhã, né? De que forma nós podemos orar, que essa oração ela venha a ser efetiva em nós, mas essa oração ela pode ter um alvo também. Pode ser uma forma de comunhão com Deus, que nos edifica, nos fortalece. Nós vamos poder ter a transformação que Pedro teve por intermédio da oração, né? Mas também uma oração que ela toca em pessoas, em favor de outros. Se nós olharmos o livro de Jó também, né, nós temos ali a história de Jó, que eu creio que alguns conhecem, nem todos. Jó que havia perdido tudo quanto possuía, família, filhos, perdeu tudo. Jó ficou na miséria. Jó inclusive adquiriu úlceras, enfermidades em sua pele, em seu corpo, né? Jó estava completamente no fundo do poço. E diz o texto que Deus mudou a sorte de Jó. Em que momento? Quando ele orava. Por quem? Pelos seus amigos. Interessante, né? Deus mudou a história de Jó quando ele orava por si mesmo? Não. Quando Jó orava pelos seus amigos, né? Então, veja bem a importância da oração. A oração ela é essencial. A oração é um relacionamento. A oração é comunhão com Deus. Então, é importante que você possa ter uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de intimidade, né? Então, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se você olhar, amanhã nós podemos ler, em Jó 42 nós temos essa história. O homem que havia perdido tudo, e Deus muda a história de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Mas assim, vamos seguir no ponto hoje, para a gente concluir, dessa questão de uma comunhão com Deus. De ter sede, fome, desejo. Se nós olhar Salmo 51 também, nós temos o rei Davi após pecar, né? O rei Davi após pecar, ele chega diante de Deus. Então às vezes a gente fica pensando, eu pequei, agora não posso orar. Eu pequei, como é que eu faço? Pode pedir para o pastor orar? Claro que pode. Mas você não deve perder a comunhão com Deus. Olha o que diz Salmo 51. Davi diz assim, ó: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Nós temos aqui alguém reconhecendo o seu pecado e estabelecendo uma comunhão com Deus. Restabelecendo. E pelo poder da obra da cruz, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós temos a reconciliação. Ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Isso tudo aqui é uma oração. A oração do rei Davi quando pecou com Betseba, um adultério. Purifica do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal
perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade, reconhecendo inclusive a origem pecadora de si mesmo. Né? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos. E olha que ele diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei alvo como a neve. Então, Davi, na oração, reconhecendo que Deus, ele tem capacidade para perdoar nossos pecados, que na oração somos purificados. Na oração, o homem espiritual é fortalecido, e na oração, o homem natural, ele é vencido. Pentecostes foi um divisor de águas na vida dos apóstolos, fruto de oração. Nós vamos orar nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa tarde, pedimos a Ti, Deus, toma a vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã. Oramos ministrando a Tua presença, o Teu amor e o Teu carinho. Toca no coração de cada um, abençoa a vida de cada um, Pai. Nós cobrimos e abençoamos para que todos possam ter uma semana de vitória, uma semana abençoada. Nós cobrimos a tua vida, que Deus desperte o teu coração, os teus pensamentos, levando para a vida de comunhão e de oração, para que você possa vencer a sua natureza, em nome de Jesus, e desfrutar da natureza divina. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Nós ficamos por aqui, são 13 horas e 44 minutos, encerrando o nosso programa. Lembrando que amanhã à noite tem culto nas congregações, quarta-feira na 64, faça a sua inscrição. Final de semana tem reunião de jejum no próximo domingo, né? Então faça a sua inscrição também para o jejum domingo às 9 horas da manhã. Amanhã às 13 horas estaremos de novo, né? O nosso link amanhã com certeza vai estar pronto ali às 13 horas. 13h05 mais ou menos eu estou entrando no ar. E no próximo final de semana, aliás, na próxima segunda-feira, vai ser o nosso primeiro programa às 8 horas da manhã. Então não haverá, a partir da próxima segunda, programa às 1 da tarde. Será às 8 da manhã. Inclusive, nós vamos fazer o sorteio, né, Bruna, né, Léo? Na próxima segunda-feira. Tá certo, gente? Na próxima segunda, às 8 da manhã. Então, de que congregação você está ligado conosco? Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1 ou 64? Já dá o clique ali, né? Tem aquele sinalzinho ali para votar ali, né? Disponibilizar ali, não? Vamos ver. Tá, gente? Nós vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta-feira, às 13 horas. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande.